Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Raquel diz à mãe que Maria José está recebendo flores de um tal de Mário Aguirre e ela é casada. Vitória pergunta a Raquel se já não ama Roberto. Raquel não quer falar disso e diz que é uma vergonha e desprestígio manter Maria José e a família ali. Ezequiel entrega a Maria José flores, mas a moça lê o cartão e vê que é um tal de Mário Aguirre que mandou. Ela manda o mordomo jogar aquilo no lixo. Maria fica assustada, vai para o quarto e diz que alguém está querendo colocar uma armadilha para ela. Alessandro chega em casa com 2 telefones que comprou para Maria e Paula. Ela diz que ele não devia ter se incomodado. Alessandro percebe Maria muito estranha. Raquel chega ali e pergunta a Maria do buquê de flores que ela recebeu de Mário Aguirre. Alessandro fica chocado. Maria José diz a Alessandro que não tem por que mentir e não conhece esse homem. Ela diz que está farta de tanta desconfiança dele e da família dele a odiar e da sua a causar problemas para ele. Alessandro diz que problemas que ela mesma procura, pois nunca diz a verdade. Maria diz que não quer viver nesse inferno e com certeza estaria mais tranquila na cadeia. Maria sai do quarto. Felipa diz que Vitória quer falar com ela. Raquel diz a Maura que acha que Maria tem algo com esse tal de Mário Aguirre e diz que elas têm que localizar esse homem para aliar a elas. Maura liga para Ulisses e o parabeniza pelo que fez em mandar as flores para Maria José. Ulisses diz que não mandou nenhum buquê de flores. Maura fica surpresa. Maria diz a Vitória que não conhece esse Mário Aguirre. Vitória pede a Maria que não tenha medo e pode ser sincera com ela e dizer tudo. Maria diz que disse tudo o que sabe. Vitória questiona se não tem alguém a ameaçando e que pode ser até esse Mário Aguirre. Maria José diz que sempre disse a verdade e não há mais nada o que fazer ali. E vai embora. E sua família só causou problemas para eles e os incomodou. Maria diz que há um conclô contra ela e é de Bruno. Maria diz a Vitória que Alex não quer que ela vá embora porque pensa que ela está grávida. Já de noite, Eric e Paula estão voltando para casa dos Lombardo. Eric decide deixar Paula dar uma volta no carro e quer ensiná-la a dirigir. Xuxo diz a Pedro que Alessandro tem um grande coração e até colocou um telefone para eles. Pedro diz que tem muito carinho por esse rapaz e não queria que as coisas entre ele e sua filha acabassem mal. Paula agradece a Eric e o dá um beijo. Depois de um encontro entre amigos, Roberto decide ir embora com Raquel. Roberto diz a Raquel que se incomoda por ela dizer a todos o que acontece na família. Raquel fala que eles são seus amigos. Roberto alerta caso Alessandro e Vitória descubram isso que ela está fazendo. Maura diz a Ulisses que Roberto e Raquel não sabem desse homem que ela inventou. Ulisses questiona caso Bruno saiba. Lisete diz que se Bruno foi o que mandou as flores, é porque não teve nada a ver no atentado de Alex, e que sabe que Maria José tem um cúmplice. Maura diz a Lisete que se fosse assim, ele não teria usado o nome Mário Aguirre. Ulisses diz que Bruno deve ter mandado essas flores para ter problemas entre Alessandro e Maria José. Vitória diz a Felipa que Maria José está se sentindo muito mal na casa, mas não é culpa deles. Felipa diz que continua acreditando que ela não planejou isso. Vitória diz sozinha que se Bruno foi capaz disso, contra Alessandro tem a culpa. Alessandro toma banho. Maria José também se banha. Ambos em banheiros diferentes. Bruno debocha de Alessandro, por Maria já ter se cansado dele e não estarem dormindo no mesmo quarto. Alex diz a Bruno que já falou com seu advogado e questiona se não dói machucar a mãe desse jeito. Bruno diz que não. Alex diz que ele é muito ruim. Alessandro diz a Maria que não gosta de estarem brigados. Maria diz que também não gosta, mas entre eles não está funcionando e eles têm muitos problemas. Alessandro diz que é por isso que precisa dela. Os dois se beijam. Ele diz que não é justo se separarem pela maldade de um ressentido e pede a ela para pensar nos dois. Ele diz que não quer dormir sozinho e pede que fique com ela. Maria diz que prefere dormir sozinha. Ele pede que ela descanse e sai. Amanhece. Vitória diz a Felipa que ninguém mais as acompanha no café da manhã. Alessandro chega ali e dá bom dia para elas. Alex diz que vai ir no escritório, pois Bruno disse que vai mandar seus advogados. Alessandro pede à mãe que seja presente. Vitória diz a Felipa que Bruno não pode ser tão inconsciente e permite que todos saibam disso. Felipa diz que ele está muito irritado. Eric diz a Bruno que à noite deu a primeira aula a Paula para dirigir o carro.
Bruno, percebendo que Paula não dirige bem, decide armar um plano macabro. Bruno diz a Eric que essa noite, quando Paula estiver no volante, o ator que ele contratou fará um trabalhinho. Eric se preocupa com Paula, mas Bruno o obriga a fazer isso, porque senão vai mandá-lo para a cadeia. Ezequiel entrega novamente os celulares para Paula e Maria José. Alessandro chega à empresa para esperar pelo advogado de Bruno. Fernando diz a Alex que até o momento não há nenhuma notícia desse Mário Aguirre. Alessandro diz que Maria recebeu um ramo de flores e nega conhecer esse homem. Fernando diz a Alessandro que não vai aceitar o cargo de vice-presidente da empresa. Alessandro liga para Maria José. Paula agradece pelo celular. Alex diz que à tarde tem uma reunião com o advogado de Bruno. Maria José conta a Paulo e Pedro que Bruno e Raquel são meio-irmãos de Alex. Bruno agradece ao repórter pela matéria no jornal. Raquel diz ao chofer as regras que deve ter quando for levá-la para algum lugar. Ulisses e Roberto correm pela praia e conversam sobre Mário Aguirre e as coisas que ultimamente andam acontecendo naquela família. Maura vai à empresa. Maria diz que Alessandro está em uma reunião importante. Raquel vai ao encontro de Ulisses e vê Maura na porta do apartamento. Maura diz que só passou pela rua e quis cumprimentá-lo. Mas não tem ninguém em casa. Acontece a reunião com os advogados de Alessandro e Bruno. O advogado de Bruno diz que seu cliente alega que Antônio não estava ciente de si. Vitória diz que seu esposo estava absolutamente normal. Hernan diz que Antônio estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Vitória diz que Bruno sempre foi um mau estudante, um tanto desobrigado e não cumpria com os estudos, além de não se dar bem com os professores e colegas da universidade, e por isso seu marido deixou toda a herança para Alessandro. O advogado de Bruno questiona se Antônio não teria escolhido Alessandro por ser filho legítimo. Hernan diz que Antônio casou com Vitória e todos os amigos sabiam que eles se davam bem e que ele amava Bruno e Raquel. Os advogados de Bruno dizem que seu cliente tem poucas chances de ganhar, mas há algo que o beneficia. Ele diz que tem certeza que Alex não quer prejudicar a senhora Vitória, e se não aceitarem a proposta de Bruno, todos saberão do adultério de Vitória. Alessandro fica furioso. Vitória diz a Alessandro que o pai dele foi justo e bom, e tomou uma decisão, e pelo comportamento do seu filho Bruno, é que ele não deve se ocupar do cargo de Antônio. Hernan acompanha Vitória. Fernando pergunta o que aconteceu. Vitória pede que ele a leve para casa. Alessandro diz aos advogados que Vitória realmente não é sua mãe e a enganou sua verdadeira mãe com seu pai, mas foi por amor e sempre o tratou com carinho e amor. E se teve a desgraça de ter um filho vingativo e rancoroso, não vai abandoná-la à sua sorte. Alex diz que está disposto a chegar a um acordo. O advogado de Alessandro pede uns dias para fazer uma proposta e evitar um escândalo público. Roberto vê no jornal outra notícia sobre o sogro de Alessandro. Raquel diz que essas notícias estão saindo em todos os jornais e vai os prejudicar. Roberto pede a Raquel que fale com Bruno e Alessandro sobre a herança, pois senão eles deixarão ela de fora. Raquel pergunta a Roberto se há algo entre Mauro e Ulisses. Roberto diz que Ulisses é um playboy que se acha melhor que todos. Maura diz a Ulisses que Alessandro está procurando Mário Aguirre em todos os hotéis da cidade. Ulisses diz que Roberto pensa que Mário Aguirre é um homem contratado por Bruno para despistá-lo. Ulisses diz que já está enjoado disso. Maura pede que ele não a abandone nesse momento, que as coisas estão ficando difíceis. Ulisses diz que tudo está complicando e precisam contratar uma pessoa de verdade que se apresente como Mário Aguirre. Bruno dá ordens a Eric. O plano de Bruno é que o ator que ele contratou finja que foi atropelado por Paula no momento que Eric for dar aulas de dirigir para ela. Eric vai com Paula até a escola de informática. Alessandro diz a Maria José que os advogados de Bruno tiveram o descaramento de ameaçá-los em contar tudo sobre o passado de Vitória a público. Maria questiona se ele fará o que Bruno quiser. Alex diz que faria, mas Vitória não quer, pois se sente traída, machucada. Alessandro diz que tem medo do escândalo afetar a saúde de Vitória. Maria José se lembra quando Bruno pediu para ela se divorciar de Alex, em troca de conseguir a metade da herança que lhe corresponde. Paulo e Eric estão voltando para casa. Eric deixa Paula dirigir, e o plano deles entra em ação. O ator que Bruno contratou finge que foi atropelado por Paula. A moça fica desesperada. Xuxo presencia tudo. Eric empurra o homem e sai com Paula. Xuxo encontra o homem caído no chão, pensando que ele morreu. O ator que estava apenas fingindo se levanta e sai correndo.
Eric manda Paula ir para casa, pois vai resolver tudo. Paula chega em casa chorando muito. Eric diz a Bruno que o plano saiu como planejado. Bruno fica contente. Chuchu volta para casa e conta a Pedro que acaba de ver um morto e quando foi vê-lo, ele se levantou e saiu correndo. No dia seguinte, Paula pergunta a Eric o que aconteceu. Eric diz que ninguém soube de nada e escondeu o corpo. Paula diz que talvez o homem estava vivo. Eric, infeliz, confirma que o cara morreu. Alessandro acorda depois de ter ficado com Maria José e se arruma para trabalhar. Alex diz que ligará para almoçarem juntos. Ele deixa um dinheiro para ela sair, para comprar algo que quiser. Alessandro sai para trabalhar. Maria José sente muito enjoo e acaba passando mal. Maria diz que já não poderá seguir escondendo isso. Maria encontra Paula chorando. Paula diz que matou um homem, à noite, quando saiu para aprender a dirigir. Ela diz que estava com Eric quando a tragédia aconteceu. Maria diz que Eric é um inconsequente. Paula sai correndo. Bruno chega até Maria José e a ameaça. Diz a ela que agora ou ela faz o que ele quer, ou não haverá salvação para eles.